Vai ao plenário hoje o projeto de lei que isenta de imposto de renda pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. A votação acontece no meio de uma batalha por medidas de compensação. O projeto pode beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros. A votação da proposta representa uma tentativa do Legislativo de retomar pautas de interesse mais popular, depois de muito tempo gasto com temas como o PEC da blindagem, que dificulta a investigações contra parlamentares e presidentes de partidos, e anistia aos condenados pelos atos golpistas que tiveram repercussão negativa e motivaram manifestações nas ruas, que mobilizaram milhares de pessoas por todo o país. Levi, é hoje o dia mesmo da votação aí, afinal de contas, será que vai ter isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Tudo indica que é hoje sim, André. Depois de 7 meses, esse projeto foi enviado em março pelo governo federal para o Congresso Nacional, teve que passar aí por uma comissão especial, foi aprovado nessa comissão especial em julho e desde então não teve lá grandes avanços, apesar de que o texto do relator, o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, já está pronto há algum tempo. Então os deputados já conhecem esse texto e tem havido, nesse segundo semestre, principalmente, uma dificuldade muito grande para se avançar nesse texto que deve ir à votação no plenário, provavelmente na noite de hoje. E a expectativa é de uma aprovação sem maiores dificuldades, pelo menos do texto base. Dificilmente alguém vai se colocar contra ampliar a isenção do imposto de renda, porque é uma pauta com um apelo popular, mas tem alguns pontos aí um pouco mais polêmicos desse projeto ou que geram ali alguma discordância na Câmara que a gente vai analisar. Então vamos primeiro relembrar aí os pontos principais desse texto do imposto de renda. Bom, ele aumenta a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000 a partir de 2026, Hoje, a isenção do imposto de renda vale só para quem ganha até 2 salários mínimos, então vai ampliar aí esse público beneficiado. E também para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 mensais, vai ter uma redução no pagamento aí do imposto de renda. E aí, para compensar o rombo com essa medida, porque isso, claro, vai custar aos cofres públicos. E aí, para compensar essa perda de arrecadação, o governo quer taxar o que tem sido usado aí na linguagem do governo como uma taxação de super ricos. No caso, para essas rendas contam toda a renda recebida no ano, com salários, aluguéis, dividendos e outros rendimentos, mas não são contabilizados aqui lucro com a venda de bens, também herança, poupança, aposentadoria por doença grave e também indenizações. Se a soma de todas essas rendas for maior do que R$600.000 por ano, ou seja, R$50.000 mensais, a pessoa vai ter que pagar uma alíquota mínima. E essa alíquota vai crescendo gradualmente até chegar a 10% para quem ganha até R$1.200.000 anuais, ou seja, mais ou menos R$100.000 mensais. Disso para cima, aí a pessoa vai pagar uma taxa a mais de 10%. Essa isenção do imposto de renda até 5 mil deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas, de acordo com o governo federal, mais os que vão ser beneficiados pela redução aí entre quem ganha de 5 mil a 7.350. E aí a perda de arrecadação estimada é de 25,8 bilhões de reais. E aí o governo calcula que essa taxação aí dos super ricos, de quem ganha a partir de 50 mil por mês, o governo calcula que a partir daí vai ser possível evitar esse prejuízo para os cofres públicos. E aí, as pessoas que vão pagar essa taxação, segundo o governo, representam 141 mil pessoas, cerca de 0,13% de todos os contribuintes. E aí, essa proposta de compensação que está longe de ser ainda uma unanimidade. O governo acredita que consegue aprovar o projeto do jeito que está
no plenário, mas o próprio relator, o Arthur Lira, já admitiu que não existe essa garantia. É possível, por exemplo, que algumas categorias sejam retiradas dessa regra e que fiquem livres dessa taxação, porque o que deve acontecer hoje à noite? Vai ser aprovado o texto base com uma ampla maioria, e aí começa a votação dos destaques, que aí são pontos específicos do texto que os deputados tentam alterar. Cada partido pode apresentar ali um destaque, cada bancada pode apresentar um destaque, e aí é que o texto pode ser modificado. E foram apresentadas várias emendas, vários destaques ao projeto, que aí vão ser votados depois separadamente pelo plenário. Um deles, por exemplo, que foi apresentado pela bancada ruralista, pela Frente Parlamentar do Agronegócio, amplia a isenção do imposto de renda para os produtores rurais, enquanto que a oposição, por exemplo, estuda apresentar ainda uma emenda que vai estender a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$10 mil. Então, na prática, acaba dobrando a isenção, só que, do ponto de vista fiscal, isso pode trazer um problema, porque não se tem, pelo menos até o momento, uma solução para caso essa emenda eventualmente venha a ser aprovada. Não está muito no horizonte isso, mas pode ser uma tentativa ali da oposição, pelo menos do ponto de vista da narrativa, porque é uma proposta que provavelmente vai ter ganhos eleitorais para o governo Lula, e aí a oposição quer ter algum trunfo ali também para apresentar para o eleitorado nesse assunto. Bom, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele publicou agora há pouco nas redes sociais dizendo que hoje é um dia muito importante por causa da inclusão desse projeto na pauta de votações. Ele disse que a isenção do imposto de renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito e um avanço na justiça social do país. E ele diz também que a matéria sempre foi uma prioridade da gestão dele. Mas na prática nem sempre foi assim, nem sempre foi uma prioridade absoluta. Vale lembrar que poucas semanas atrás a Câmara praticamente escanteou o projeto do imposto de renda para aprovar a PEC da blindagem e também a urgência da anistia ao 8 de janeiro. Isso acabou pegando muito mal com a opinião pública. Até tem uma parcela da sociedade que apoia a anistia, mas a PEC da blindagem, principalmente, não encontra quase nenhum amparo aí junto à sociedade e isso acabou arranhando a imagem da Câmara dos Deputados, que já não é tão boa assim junto à opinião pública, vale também para o Senado, mas isso acabou arranhando ainda mais essa imagem. E aí, com essa votação do imposto de renda e com outros projetos também, o Hugo Motta vai tentar virar um pouco essa página e impor uma agenda mais propositiva e menos polêmica, com a votação de um projeto que, além de ter um apelo, além de beneficiar diretamente a vida de milhões de pessoas, tem um impacto direto na economia. Então, a Câmara, pelo menos nesse momento, ela volta a discutir propostas para o país, ao invés de debater propostas para os próprios deputados, como era a PEC da blindagem, que acabou sendo derrubada depois pelo Senado, de tão ruim que foi essa repercussão. Então é algo que vai ser explorado também por Hugo Motta, Pode apostar que depois da votação vai ter algum discurso dele celebrando a aprovação, nessa tentativa de recuperar, pelo menos em parte, a imagem da Câmara depois de tanta controvérsia. Pois é, Levi? A gente acaba já sabendo o que vai acontecer até depois, se eles conseguirem aprovar realmente um discurso do Hugo Motta depois do presidente da Câmara falando que foi muita luta para conseguir aprovar a isenção do imposto de renda. Enfim, semana passada, como você disse, lembrou muito bem aí, a gente teve votações ali que não tem nada a ver com o interesse popular de um modo geral, com o dia a dia das pessoas, com a vida da dona de casa, a vida do trabalhador que acorda cedo, vai trabalhar e ainda muitas vezes ganha ali até R$5 mil, é obrigado a pagar imposto de renda, que desconta direto na folha de pagamento dele, na folha de pagamento lá na carteirinha assinada, e a gente está perguntando exatamente isso aqui, ó. A gente está na nossa enquete aqui e hoje está uma votação bastante significativa aqui, que a gente perguntou: você é a favor da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e mais impostos para os super ricos? Até agora, ó, 100%. Todas as pessoas que participaram aqui disseram sim, sou a favor da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
e que os mais ricos paguem mais impostos. Fred, entre um impasse e outro, né, na Câmara dos Deputados ali em Brasília, a gente teve na semana passada aquelas votações polêmicas ali, PEC da blindagem, falando muito de anistia. Também dessa vez os deputados se veem praticamente obrigados a fazer essa votação como uma resposta ao povo e já deram a dica. Isso vai ter que passar porque eles estão precisando de um apoio popular e de um olhar mais carinhoso da população para o lado de lá, né, para o lado ali do Planalto Central, né? Foi uma armadilha que a própria Câmara se colocou, né? Eles colocaram projetos muito impopulares em votação, que distanciaram, a gente já falou outras vezes aqui, das expectativas da população. E lembrando, apesar de ser prioridade do Hugo Mota, essa questão do imposto de renda ganhou uma urgência na Câmara depois que ela foi votada no Senado, né? O Renan Calheiros fez uma manobra para colocar o projeto em votação e ali ligou o sinal de alerta na Câmara também, porque é um problema muito grave aqui para o Brasil, né? A questão do imposto de renda, o DIEESE calcula que a defasagem da tabela do imposto de renda em relação a inflação e o salário é em torno de 150% desde 1986. Então é muita defasagem, ou seja, o brasileiro ele ainda paga muito imposto em relação ao que ele já devia, o que ele tem de recolhimento de renda, né? Apesar da taxa no Brasil ser inferior à dos países do Clube dos Países Ricos, que é em torno de 42%, etc. Mas, em compensação, ele paga muitos impostos também ao longo de toda a cadeia. O Brasil é o segundo país com maior carga tributária no mundo. Então, esse alívio com a possível aprovação da isenção até 5 mil é bem-vindo para a economia e principalmente para o bolso do brasileiro.